Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo dessa extraordinária obra, né, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E hoje chegamos a um dos capítulos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais delicados de toda essa codificação espírita, Suicidas. Então, o capítulo 5 dessa segunda parte, né, intitulado Suicidas, ele merece um cuidado todo especial. Por quê? Porque trata-se de um dos capítulos mais profundos do céu e do inferno, do céu e o inferno, né? E precisa ser apresentado com uma fidelidade doutrinária, linguagem acolhedora e principalmente sem julgamentos. E antes de começarmos, né, é importante compreendermos o objetivo de Kardec. Nesse capítulo, Kardec não reuniu esses relatos, né, para condenar pessoas que passaram por momentos de extremo sofrimento. Ele também não escreveu esse capítulo para despertar medo, né? Ao contrário. O propósito de Kardec é compreender sempre, à luz da justiça divina e da imortalidade da alma, quais são essas consequências, quais são as consequências espirituais da interrupção voluntária da existência física. E acima de tudo, né, esse capítulo vai nos falar sobre responsabilidade, misericórdia e esperança. Então, vamos pedir que Jesus, vamos rogar que Jesus nos inspire, né, para que possamos estudar esse tema com respeito, compaixão e o profundo amor ao nosso próximo. Então, vamos seguir nessa introdução a esse capítulo. Ao longo da história, né, da história da humanidade, muitas religiões trataram o suicídio apenas como um pecado sem perdão. Em algumas religiões você não poderia nem ser enterrado no cemitério, né? Devido à importância, à gravidade a gravidade do tema suicídio. Então, a doutrina espírita, como sempre, ela vem apresentar uma visão diferente. Né? O que seria essa visão diferente? Né? Ela não nega a gravidade do fato, não, é um fato grave, né? Isso ela não nega. Mas também ela não ensina que Deus vai abandonar seus filhos em função desse ato. Por quê? Porque, segundo Kardec, cada caso possui circunstâncias próprias. Né? Então, Deus, conhecendo profundamente a consciência de cada espírito, suas dores, seus desafios e suas responsabilidades, Deus vai analisar cada caso, entendendo o que se passou, o que está acontecendo e o comportamento de cada um de seus filhos. Então, uma das coisas que a gente sempre comenta é que não existe um julgamento igual para todos. Tudo vai depender da sua individualidade. Então, o sofrimento encontrado também após a desencarnação vai variar conforme as condições morais, a intenção, o grau de lucidez e o estado espiritual de cada indivíduo. Lembra nos capítulos anteriores que nós falamos exatamente isso, né? Quando cada um vai sofrer de acordo com o seu grau de lucidez, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os seus atos. Então, essa compreensão vai ampliar muito a nossa responsabilidade e também a nossa compaixão. Então, vamos seguindo nesse capítulo. E a pergunta que a gente sempre tem que fazer é, tá, legal, mas o que esses relatos vão nos ensinar? Eles vão nos ensinar, analisando, né, cada capítulo, desculpe, nesse capítulo nós vamos encontrar diferentes testemunhos. E como já comentamos, cada experiência, sendo cada experiência única, muitos espíritos descrevem uma dificuldade comum. Perceber que a morte do corpo não eliminou a dor que carregavam, ao contrário. A gente sempre comenta, né, quando a gente vai fazer algum evangelho, quando a gente vai fazer algum estudo, que o que acontece é o seguinte: todos sentem dores. E essas dores são reais. E quando alguém se suicida, a maior decepção depois do ato em si é que ele vai perceber que essa dor, que esse suicídio, esse ato não diminuiu a sua dor. Por quê? Ao contrário, né? As angústias íntimas, os conflitos da consciência e os vínculos com a vida material vão continuar presentes. Em alguns casos, desculpa, são até intensificados. Então, alguns relatam sentir-se ligados ao corpo que abandonaram, outros permanecem presos ao instante da desencarnação. Tem inclusive até um filme, né? Amor Além da Vida, que a mulher se suicida e ela fica presa exatamente a esse momento da desencarnação. Ela fica num looping
e ela não consegue se libertar, até que o marido vai ajudá-la, né? Um filme muito bonito. E há aqueles ainda, né, que experimentam intenso arrependimento ao perceber que interromperam uma oportunidade valiosa de aprendizado. Veja, você sente uma dor, você comete um ato extremamente grave. Quando chega do outro lado, você percebeu que suas dores não sumiram e pior ainda, você percebe que aquilo que era uma oportunidade de aprendizado, você acabou interrompendo. Então, você acaba tendo um arrependimento muito, muito, muito maior. E Kardec utiliza esses depoimentos para mostrar uma verdade que é essencial do Espiritismo, né? O sofrimento não nasce porque Deus castiga. Esse livro ele fala muito disso. Ele comenta exatamente isso. Deus não é o responsável pelos nossos castigos. É tudo uma questão de nossos atos, das ações, das reações, ou seja, das consequências, e principalmente o sofrimento, repetindo, não nasce porque Deus castiga, mas ele surge porque as leis da vida continuam atuando. A morte vai modificar o ambiente, mas não modifica automaticamente o espírito, né? A gente costuma dizer, não é porque morreu que virou anjo, né? E nos capítulos anteriores, nós vamos percebendo que quem leva paz na consciência encontra muito mais serenidade, né? Então, é tudo uma questão do que eu fiz na minha vida, dos meus atos, das minhas ações, da maneira como eu vejo a vida e da maneira como eu vou entendendo essa passagem da morte. Então, quem leva profundo desequilíbrio também vai necessitar de um tempo, de um auxílio e de uma renovação muito, né, um tempo muito grande, um auxílio dos espíritos de luz e a renovação para encontrar novamente esse equilíbrio. Então, como já foi dito inicialmente, o Espiritismo não nega a gravidade desses fatos, mas Deus também não vai desamparar esses nossos irmãos e tudo vai necessitar de muito tempo e auxílio do plano de luz. Tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai perceber durante esse capítulo também que a justiça divina e a misericórdia vão caminhar sempre juntas, né? E talvez o ensinamento mais consolador desse capítulo seja perceber exatamente isso, que nenhum desses espíritos está condenados para sempre. Todos vão continuar sendo filhos de Deus, todos vão receber auxílio, todos podem arrepender-se, todos poderão recomeçar. Lembra que a gente sempre fala? Já que eu não posso fazer um novo começo, eu posso recomeçar, eu posso fazer uma mudança na minha vida agora e fazer um novo final. Então, esse é um dos pontos mais belos da doutrina espírita, né? Que não existe o sofrimento eterno. Existe, sim, a educação da alma. Nós já falamos isso em capítulos anteriores e reafirmamos isso aqui porque é exatamente isso. Vamos trocar essa ideia de sofrimento por educação, que significa que tudo é consequência dos meus atos. Então, tudo que eu faço hoje vai repercutir no momento do meu desencarne e na minha entrada no plano espiritual, né? A minha reentrada. Então, seguindo, o arrependimento sincero vai abrir caminho, sim, para a reparação. Mas antes, nós precisamos nos arrependermos dos nossos atos. A reparação vai conduzir a esse progresso e o progresso vai aproximar o espírito da verdadeira felicidade. Então, tudo é uma jornada de progresso, de evolução, de mudança de consciência. Quando a gente fala de mudança de consciência, é o mesmo conceito de uma evolução espiritual, que significa entender o plano espiritual não como um castigo, céu, inferno ou um bônus, né? Mas sim como um progresso, como uma verdadeira jornada para a verdadeira felicidade. Então, por isso que Kardec insiste tanto na importância da prece, né? Os espíritos em sofrimento beneficiam-se dessas vibrações sinceras de amor. E quando a gente faz uma oração, a gente traz alívio a esses nossos irmãos que estão passando por dificuldades no plano superior. A oração, ela não vai alterar as leis divinas, não é isso, vai parar o sofrimento, não. Ela vai fortalecer aquele que sofre e favorece o amparo dos benfeitores espirituais. Isso é muito importante. As nossas orações não vai mudar as consequências, mas ela vai fortalecer aquele que está passando
por sofrimento, aquele que e vai favorecer, né, sempre o amparo dos benfeitores, tá ok? Então, seguindo, né, o Evangelho, ele não vai tratar diretamente o ato em si, não vai tratar o ato do suicídio, né, como entendemos hoje, mas ele vai tratar que, exatamente que toda a mensagem de Jesus sempre vai apontar para o valor da vida. Então, Cristo, quando afirmou que eu vim para que tenham vida e a tenhamos em abundância, significa exatamente isso, que Jesus está nos convidando a perceber que a existência possui um propósito. Não é? E que tudo que nós estamos passando faz parte do progresso educativo da alma. Então nós já falamos que as nossas ações, as nossas escolhas, elas vão contribuir para a nossa evolução. E quando nós nos desviamos das leis naturais, das leis divinas, a gente acaba sofrendo. Então, essas dificuldades é exatamente para que eduquem a nossa alma, para que ela volte para o caminho correto. E também que nenhuma dor vai permanecer para sempre. Nenhuma noite vai ser eterna. Né? Então, o Espiritismo vai sempre ampliar, vai nos trazer essa compreensão ao ensinar que cada existência corporal representa uma oportunidade cuidadosamente preparada para o nosso crescimento espiritual. Veja, nós estamos aqui de passagem, mas nós não estamos aqui à toa. Tudo que acontece foi cuidadosamente preparado. Cada situação. E em cada situação nós temos que perguntar, não por que comigo, mas perguntar o que eu preciso aprender. E aí nós vamos entendendo o motivo de estarmos aqui e o motivo de algumas situações que estamos passando. E interromper essa experiência, né, significa adiar aprendizado que mais cedo ou mais tarde precisarão ser retomados. Então, quando a gente fala isso, que foi preparado, foi cuidadosamente preparado, nós vamos ter que passar por isso. Ah, mas eu não aguentei e acabei tirando a minha vida. Não se preocupa, futuramente você vai encontrar de novo. Tá, mas e se eu não aguentar e te cometer novamente o suicídio? Fica tranquilo. O plano espiritual vai sempre colocar situações na sua vida para que você consiga passar por todas elas, buscando sempre essa evolução. Claro que quando a gente não colabora, cada hora pode ser um sofrimento um pouco maior. Por isso que a gente tem que pensar sempre nas nossas escolhas, tá bom? Bom, mas de novo, né? Como que eu tiro todos esses ensinamentos do livro e trago para o meu dia a dia, trago para os meus ensinamentos? O que acontece quando a gente lê esse capítulo é que ele vai nos convidar a olhar as pessoas que sofrem com mais sensibilidade. A gente não vai ficar indiferente a isso, né? A gente vai ter uma compreensão um pouco maior. Como? Porque muitas vezes nós encontramos alguém que está sorrindo por fora, mas profundamente angustiado por dentro. Isso é muito comum a gente ver e ouvir hoje nas redes sociais, em toda a mídia, as pessoas que estavam felizes em um dia e no dia seguinte acabaram se suicidando. Por quê? Porque isso, às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo. Então, o Evangelho, ele vai nos ensinar muito, ele vai nos fazer com que a gente dê muito mais importância ao fato da escuta, né? Ou seja, da fraternidade e da presença amiga. Porque às vezes as pessoas precisam de um ombro amigo para desabafar, precisam de uma palavra acolhedora, precisam de uma visita, uma ligação, um simples gesto de carinho que a gente faz, né? E por que não também de uma oração. Então são pequenas atitudes que podem representar um enorme apoio para quem está atravessando momentos difíceis. Então, se a gente não consegue falar, se a gente não consegue ouvir, se a gente não consegue ter um gesto, pelo menos uma oração. Uma oração a esse nosso irmão que está passando por dificuldades e que pode evitá-la até uma consequência mais drástica, uma consequência mais grave. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente cede, a gente doa as nossas orações, ao mesmo tempo, se algum dia nós precisarmos, se nós entrarmos em períodos de desânimo ou de sofrimento intenso, o Espiritismo sempre nos lembra que pedir ajuda também é um gesto de coragem. Tem muita gente que fala, não, eu não tenho coragem de pedir ajuda, passa por sofrimento quieto, né? Não, peça ajuda, porque assim,
Deus jamais espera que enfrentamos nossas lutas completamente sozinhos. A gente sempre fala do papel, da importância do próximo nas nossas vidas, para que nós sejamos testados, para que nós sejamos colocados em provas, né, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Só que o próximo também nos ajuda muito a passar por dificuldades. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, ao invés de passar sozinho, por que eu não uso o meu próximo, né, sempre que eu precisar? Usar assim, pedir uma palavra, um abraço, uma conversa, é muito importante isso. Então, Deus, né, como já falamos, Ele não espera que enfrentamos essas lutas sozinho, mas Ele vai nos amparar por meio da família, por meio dos amigos, dos profissionais de saúde e dos recursos espirituais que coloca sempre ao nosso alcance. Tá ok? Então, como uma reflexão final, né, antes de terminar esse capítulo, talvez a mensagem principal dele não seja sobre morte, ao contrário, é sobre vida. É sobre o valor de cada vida, né? Sobre as oportunidades que ainda temos, sobre o amor que ainda podemos oferecer, sobre o perdão que podemos conceder, sobre o bem que ainda podemos realizar enquanto estamos encarnados. Sempre vai existir essa possibilidade do recomeço, como nós já falamos. E é sempre bom a gente repetir isso. O óbvio tem que ser dito, né? Que enquanto estamos encarnados, sempre existe possibilidade de recomeço. Então, essa é uma das maiores demonstrações da misericórdia divina, tá ok? Então, chegamos ao final. Claro que esse estudo que nós estamos fazendo é sempre uma visão muito superficial, é mais para conhecer, é mais para despertar a curiosidade de quem está nos ouvindo, para que busque um ensinamento um pouco mais profundo, né? Então, eu espero que essa inspiração, essa reflexão, melhor dizendo, né, nos inspire a valorizar ainda mais a vida e a desenvolver um olhar de acolhimento para todos aqueles que enfrentam momentos de sofrimento. Tá ok? No próximo capítulo nós vamos estudar o tema criminosos arrependidos e aprendendo como a consciência desperta após a desencarnação e como o arrependimento sincero pode tornar-se um passo para a regeneração espiritual. Agradecemos muito, pedimos que Jesus sempre nos fortaleça a nossa fé, nossa esperança e nossa capacidade de amar. Muito agradecemos pela sua companhia e pedimos sempre, se você achou esse vídeo interessante, envie para um amigo, divulgue, nos acompanhe nas redes sociais, porque assim vai nos ajudar a levar a doutrina espírita a quem está precisando de uma palavra, de um apoio. Siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo estudo. Um abraço, até mais.